Boa tarde, a graça e a paz. Sexta-feira, nosso encontro marcado pontualmente ao meio-dia, no meio-dia com a Dani, toda sexta-feira, uma palavra vinda do trono de Deus para ser dividida conosco. Mas, conforme foi feito a semana passada, essa semana o Espírito Santo me levou nessa mesma direção. Hoje, mais do que uma palavra, eu vou dividir mais um pedaço do testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Nesse processo a gente tem testemunhos, mas também tem tristemúnios, ou seja, para a tristeza do Senhor. E hoje eu vim falar para vocês 3 erros fatais que eu cometi no meu deserto. Quando eu olho para trás e vejo outros testemunhos que Deus brandou na vida de outras famílias, de outras pessoas, na maioria das vezes é alguém que saiu, alguém que orou, alguém que voltou. Mas esses dias, alguns comentários e respostas, nas nossas publicações me fizeram parar para refletir sobre algo. Essa semana, algumas pessoas perguntaram para nós, nos comentários abertos, no direct, enfim, quem tinha errado. Porque a gente está tão acostumada, o marido traiu, a esposa orou, o marido voltou para casa. A esposa se cansou, não queria mais, o marido orou e o casamento foi restaurado. Sempre existe uma espécie de dinâmica de mocinho e bandido, aonde um errou mais, outro errou menos. E eu parei para pensar sobre o que eu e o Daniel vivemos. Não teve heróis e não teve bandidos. O que houve foi uma mulher e um homem que erraram e seus erros foram fatais. Eu fui a resgatada. Se a gente colocar dentro dessa dinâmica, aquela que o marido orou e ela voltou. Mas o Daniel também errou. Eu também errei. O Daniel enganou, mentiu, drogou, adulterou. Eu sentenciei o divórcio, comecei a me relacionar com outra pessoa. Quem é mocinho e quem é bandido nessa história? Quem errou mais ou errou menos? Quem pesou a mão? Algumas pessoas perguntaram, mas quem foi o errado da história? A resposta é todos. Eu não posso esquecer que num casamento 50% do sucesso ou do fracasso é minha responsabilidade. E os outros 50% são da responsabilidade do outro. Então, talvez, diferente de muitas histórias que conhecemos, a minha do Daniel tenha uma particularidade. Não houveram resgatados nem resgatadores. Ambos precisavam do resgate. E dentro desse processo, eu cometi 3 erros fatais. Porque se eu não era a que estava resgatando, mas também não era resgatada, eu também fazia parte desse processo. Eu também precisava resgatar e ser resgatada. E dentro dessa dinâmica, quais foram as 3 falhas? E houveram, obviamente, muito mais do que 3, mas 3 que eu vou pontuar como fatais. 3 coisas que fazemos sem até perceber. Ações, atitudes, falas, comportamentos que produzimos e reproduzimos. E o pior, encontramos justificativas para efetuá-los. A gente tem sempre uma boa desculpa para tudo. Uma boa justificativa para averbar nossos equívocos, nossos erros. E não diferente de vocês, eu também passou por isso. Não diferente de vocês, a gente precisou mudar a mente, nascer de novo. Todos os dias eu recebo pessoas novas aqui dizendo assim, como é que eu faço para restaurar o meu casamento? Como é que eu faço para fazer isso rápido? Como é que eu faço para o meu marido voltar de volta para casa? Como é que eu faço para minha esposa se arrepender de querer se divorciar? Rápido, rápido, rápido. Mas eu pergunto para você, o fim chegou de uma maneira rápida?
Possivelmente você vai dizer, foi de repente assim. Mas eu tenho que te dizer, não foi. O divórcio, ele não acontece por um grande motivo. O divórcio vai acontecer pelo acúmulo de pequenos motivos que vão se somando. E quando você vê, virou uma grande bola de neve. E essa bola de neve virou uma avalanche e você não tem mais como segurar aquilo. Nenhum casamento chega ao fim do nada. Às vezes a gente acha que a somatória são discussões. Não. É o mundo espiritual se movendo, mostrando para você e você tá cego. Até que um dia você se depara com essa nova realidade. E dentro desse processo eu cometi 3 erros fatais que fizeram com que eu ficasse mais tempo nesse deserto. Fizeram com que eu sofresse mais, fizeram com que eu tivesse ainda mais dor num processo que já é muito doloroso. Hoje, antes de começar a live, eu fiquei pensando, será que esses foram os 3 piores erros? E eu tive a convicção que sim. O primeiro erro, ele vem de maneira sutil, a gente não percebe e justifica esse comportamento pelo tamanho da nossa dor. Mas antes de eu entrar nos erros, eu vou te pedir algo. Compartilhe essa live com o maior número de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que há alguém que o Senhor quer falar nessa tarde. Não só uma pessoa, mas várias pessoas. Porque talvez você esteja cometendo os mesmos erros. E talvez a pessoa que você vai encaminhar essa live também esteja precisando ouvir. Ser confrontado com verdades sobre nós é um processo doloroso, mas totalmente necessário para que nós possamos tomar pé outra vez e assim conseguirmos nos mantermos firmes e crendo até que o nosso milagre aconteça. Mas vamos voltar? O assunto de hoje é 3 erros fatais que eu cometi no meu processo. 3 erros fatais que eu cometi no deserto. E o primeiro deles foi me vitimizar. Eu achava que não era justo. E não é sobre ser justo, correto, passar pano ou concordar. Mas o vitimismo fazia com que eu não saísse de uma roda viva de não é certo, não é justo, não é correto. Olha o que ele fez, olha o que eu fiz por ele, olha, eu cumpri meus votos, ele não cumpriu os votos dele. Mas eu só lembrava dos votos que eu havia cumprido. Mas os que eu não havia cumprido? Eu não lembrava. E se fosse confrontada, dizia, mas isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, isso é por causa daquilo outro, isso é por conta disto, isso é por conta... Eu sempre tinha uma justificativa para ser uma vítima. Eu dizia, eu cuidei dele, eu dei banho, eu troquei fralda, eu incentivei, eu disse não vamos desistir, eu tô aqui do teu lado, eu tô segurando a tua mão, eu fui companheira, eu fui resistente, eu passei 1 ano ouvindo que ele ia morrer e 1 ano repreendendo isso, eu sustentei a casa, eu trabalhei dentro e fora de casa, eu fui tudo, eu era quase a Mulher Maravilha, só me faltava a fantasia. De fato, eu fiz tudo isso. Isso não é mentira. Mas por ter feito tudo que eu achava que eu devia ter feito, eu achava que eu merecia uma medalhinha de honra ao mérito por ter simplesmente mantido a minha palavra nos votos que eu fiz no dia do nosso casamento. Então eu me vitimizava para as outras pessoas e nesse processo de vitimização eu falava mal do Daniel para Deus e o mundo. Eu falava mal do meu marido até para quem passava na minha frente. Eu nem conhecia a pessoa. Eu tava na manicure, por exemplo, e eu dizia, sabe meu marido, me separei dele. Tu não sabe o que ele fez comigo, menina. Senta aí que eu vou te contar toda a história. Eu tinha a necessidade de todo o tempo vomitar para fora aquilo que tava
fétido, podre dentro. A Bíblia vai dizer que o que mata não é o que entra, mas o que sai. E que a nossa boca professa aquilo que está dentro. Então eu estava ferida e aquela ferida precisava vir para fora. E parecia que as secreções nunca iam terminar. Eu falava mal do Daniel para todo mundo e sempre contando a minha versão da história. Aonde eu era uma super heroína e ele era o vilão completo. O primeiro erro que eu cometi, fatal, foi a vitimização. Ele estava errado, ele não foi parceiro, ele foi cruel, ele foi isso, ele foi aquilo. De fato, ele errou. Isso é um fato. E eu não tô aqui para passar pano pro erro de ninguém, nem pros meus. Mas para dizer que o erro do outro não pode virar uma ferida fétida dentro de mim. Ontem, exatamente ontem, naquele post tão falado e tão polêmico que eu fiz, aonde eu digo, o marido é esposo de sua mulher e a mulher é esposa de seu marido. Algo tão óbvio, mas que essa sociedade não entende, cujo objetivo do post era dizer, um homem ou uma mulher casado que trai o seu cônjuge e constitui uma nova relação com quem traiu, Deus não está nesse negócio. Esse é o objetivo do post. Mas se vocês derem uma olhada, a maioria das pessoas estão lá, quer dizer que eu não posso ser feliz porque o meu marido me traiu, meu marido me enganou, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, então significa que eu tenho que segurar os BOs do meu marido? Ou a minha esposa me traiu com o meu melhor amigo, padrinho do nosso casamento, e agora Deus colocou uma mulher na minha vida que eu vi que era a provisão dele. O post não era sobre quem foi traído, o post era sobre quem traiu. E essa nova cultura, aonde o mundo vai dizer quem traiu, constitui nova aliança e Deus está nesse negócio e Deus não está. Você querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, isso é uma verdade da palavra. E o post continua, preste atenção, se ele ou ela enganou seu cônjuge com você e hoje você tem um relacionamento com essa pessoa, espere que você vai receber a mesma coisa. Ah, eu tô jogando praga pra alguém? Não, longe de mim, em nome de Jesus. Eu só tô falando da lei da semeadura. Ou você acha que é o alecrim dourado? Ah, ele traiu a esposa, abandonou a esposa, deixou os filhos, agora casou comigo, teremos filhos, ou já tivemos filhos, e isso não vai acontecer de novo? Por quê? Por que eu sou tão especial e diferente assim? E as pessoas não conseguem compreender. E olhando os comentários, lendo os comentários, era vitimismo puro. Eu sou a vítima, olha como eu sofri, olha como eu chorei, olha o que ele fez, olha o que ela fez. Gente, não é sobre não sentir, claro que vamos sentir, isso é uma realidade. Mas o que eu faço com o que eu sinto, aí sim o jogo vira, ou não. E ontem, especificamente ontem, uma pessoa, o post foi de semana passada, já tá caducando. E uma pessoa saiu comentando. Primeiro comentário, segundo comentário, terceiro comentário. Quando eu vi, tinham 12 comentários. E era sempre de vitimização. Porque não presta, porque me traiu, porque eu não vou ser infeliz, 26 anos, porque não vale nada, porque eu quero só saber de Jesus. Amém, quer saber de Jesus. Jesus é o que a gente realmente precisa saber. De tudo que ela falou, saber de Jesus, querer Jesus era a única coisa que se salvava. E aí eu fui conversando com aquela mulher e eu disse assim, minha irmã, em Cristo e em amor, eu preciso dizer isso pra você. Você não perdoou seu marido. Não, eu estou servindo na igreja. Amém. Mas a palavra também vai me dizer que o Senhor prefere obediência do que sacrifício. E perdoar é obedecer. Ninguém perdoa o outro porque o outro se arrependeu. Ninguém perdoa o outro porque o outro mudou de vida. Ninguém perdoa o outro porque o outro nasceu de novo. Não, não é por isso que você vai perdoar. O perdão acontece quando o outro não se arrependeu, não mudou de vida e nem quer mudar.
Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre mim. Eu não estou dando benevolência para o outro, eu estou tirando o peso de cima de mim. E aquela mulher só se vitimizando. E quando eu li os comentários, eu dizia, eu já fui essa pessoa. E aí uma das respostas que eu dei pra ela, disse, não, mas eu já perdoei. Eu disse, não, minha irmã, você não perdoou. E quando ela disse, eu já perdoei, eu disse, quantas vezes eu dizia para as pessoas da mesma forma, eu já perdoei o Daniel. Até eu encontrar o próximo poste que pudesse ouvir a minha história e eu me vitimizasse mais uma vez. O vitimismo é como um rolo compressor. Ele vai arrastando a dor. E ao arrastar a dor, ele te leva para outros erros fatais. E foi por isso que eu coloquei ele como o primeiro erro fatal. E depois do vitimismo, ele trouxe consigo no seu rolo compressor mais um erro. E esse erro anda junto a junto com quem é uma vítima. Esse erro era falar para todo mundo a minha história. Eu achava que se todo mundo ouvisse a minha história, em alguém eu encontraria um acalento. Em alguém eu encontraria uma paz que eu estava buscando e eu estava longe de senti-la. Eu contava para pessoas achando que elas iriam me compreender, achando que eu teria consolo, achando que eu teria uma palavra, uma solução, uma resposta. E era o oposto. Quanto mais eu contava a história para Deus e o universo, pior ficava a minha situação. E isso é tão importante, gente. Isso é tão fundamental que você não faça isso. Que quando a minha aliança foi restaurada, a nossa família foi reconstituída. Sabe aquele mundaréu de gente que eu desabafei e me aconselhei? Pois é. Aquele mundaréu de gente não restou um. Todos me viraram as costas. Todos. No momento em que eu estava sinalizando restauração, sinalizando reconstituição da aliança, todos deram maus conselhos. E por que todos deram maus conselhos? Porque eu fui buscar aconselhamento nas pessoas erradas. Eu fui buscar ouvir consolo das pessoas que não podiam me consolar. Quando o meu casamento acabou, se havia, eu não fui atrás, tá, gente? Mas não existia uma difusão nas redes sociais de grupo de acolhimento, páginas de restauração. Não, esse assunto nem era tocado. E se era, eu também não fui atrás, sendo honesta. Então eu não participei de nenhum grupo de restauração e não participei, grupo que eu digo assim, pessoas que se conhecem em páginas e ali montam um grupo para orar. Isso não aconteceu comigo, mas isso aconteceu no ambiente físico. Não aconteceu no virtual, mas aconteceu no físico. Eu fui buscando amizades e hoje quando eu olho para trás, aonde eu fui buscar conselho? Em pessoas que estavam divorciadas, em pessoas que não acreditavam mais no casamento, em pessoas que faziam uma apologia à vida de solteiro, nada contra você querer ser solteiro, mas uma apologia dentro dos padrões do mundo, pessoas que tinham traído, pessoas que foram traídas, ou seja, eu fui buscar cura em quem estava doente. Eu fui buscar suporte em quem não conseguia se colocar de pé. E é óbvio que isso deu muito errado. Deu muito ruim. É óbvio que os conselhos, os aconselhamentos foram: vai ver tua vida. Olha, esse negócio de restauração não é pra mim. Por isso que eu separei. Vou ficar perdendo meu tempo? Não. Você é jovem. Bora pra balada?
Foi nesse lugar que eu fui conduzida. Então o vitimismo me levou a contar a minha vida para todo mundo, sem antes perguntar a Deus: eu posso dividir a minha história com essa pessoa? Hoje eu quero fazer uma pergunta muito direta para vocês. As pessoas que você está cruzando nessa jornada, as pessoas que você está compartilhando o teu deserto, as pessoas que você está compartilhando a tua história, a tua vida. Algumas delas, por conta do meio eletrônico, das redes sociais, você nunca nem viu. Essas pessoas, antes você falou para Deus: Deus, eu posso dividir a minha vida com elas? Eu posso contar a minha história? Eu posso fazer delas parte daqueles que serão meus conselheiros? Eu posso dividir essa jornada? Dentro do contar para todo mundo, o meu maior erro não foi não perguntar para Deus: eu posso dividir a minha jornada com essa pessoa? Eu posso contar o que está acontecendo na minha vida para essa pessoa? Eu não perguntei para Deus. Por isso, quando elas me viraram as costas, eu não tive nem a cara de pau de dizer: Deus, tu não me livrastes, tu não me avisastes. Porque eu também não perguntei antes. Nem tudo que reluz é ouro. Tem muita bijuteria se disfarçando de joia preciosa. Tem muita gente que você conhece nos canais de restauração que sabem que a situação talvez agora esteja mais difícil ainda. Vire para você e diga: vai viver a vida. Seja feliz. Seja jovem. Cuidado. O terceiro erro que eu cometi de maneira fatal foi me alimentar do meu vitimismo, me alimentar desses maus conselhos e por isso gerar dentro de mim um sentimento chamado senso de justiça que me impedia de viver o novo de Deus, me impedia de perdoar o Daniel. Porque as pessoas com que eu buscava acalento não tinham frutos. Só quem passou pela quase morte pode falar para você qual é essa dor. Só quem passou pelo divórcio e buscou a restauração pode falar com você sobre qual é essa dor. Serão poucas as pessoas nessa jornada que você vai poder dizer: o Senhor levantou essa pessoa para caminhar junto comigo. Eu não estou dizendo para você ter inimizade com ninguém. A gente deve se relacionar com todo mundo e falar do amor de Deus para toda a criatura. O que eu estou falando é a tua vida, aquilo que é íntimo, aquilo que é pessoal. Não entregue para todo mundo, não sai contando a tua história para todo mundo, porque a maioria das pessoas está ali só por curiosidade. Mas se você vencer, vão dizer tchau. Não faça isso. Porque você vai ser arrastado pro não perdão, pro senso de justiça. E esse foi o meu terceiro erro fatal. Porque eu comecei, mas eu fiz tudo. Eu sou jovem. Olha os anos que eu perdi nesse casamento. Eu vou viver minha vida. E aí o que aconteceu comigo? Satanás apresentou um banquete. A ausência do perdão e do meu elevado senso de justiça, ou seja, a ausência do perdão e a presença de um senso de justiça elevado, me levaram rumo ao caminho do pecado. Porque eu ouvia dos meus maus conselheiros: vai viver a vida. Ser jovem. Olha o que você sofreu. Esse homem não te merece. Você não tem nem que cogitar de voltar para esse inferno. Quer sofrer de novo? Quer padecer outra vez?
E aí Satanás abriu um banquete diante de mim. Porque sim, o pecado ele não vem embalado num saco de lixo fedendo a podre. O pecado vem lindo, numa embalagem linda, com laço, perfumado, perfeito. Você pensa e diz: meu Deus, que presente. Não fique achando que o pecado vem fedendo a podre num saco de lixo, porque isso é uma inverdade. O pecado nunca vai se apresentar para nós como a morte. Ele se apresenta para nós como alegria, como vida, como renascimento, como minha possibilidade agora de ser feliz. A outra pessoa me dizia tudo aquilo que o Daniel não dizia mais. A outra pessoa, num primeiro momento, se mostrava diferente do que era o meu marido, me admirava, me incentivava, me dizia coisas legais. Você está pensando? Quando eu vejo as pessoas dizendo assim: mas o meu marido só posta feliz, ele é amante, é book de felicidade. Será? Não é. Num primeiro momento é uma caixa bonita, cheirosa, cheia de coisas gostosas de se ver e de se consumir. Mas depois, essa mesma caixa vai se rasgando, puindo, já não é mais bonita, o cheiro já não é mais agradável, o gosto é repugnante. E aí você se depara com o pecado e a morte face a face. E algumas vezes é tarde demais. Não acredite em felicidade postada. Felicidade é vivida. Felicidade é vivenciada, é constituída. Ela é trabalhada. Ela é pautada na palavra. Ela tem seus desafios, ela tem suas problemáticas, ela tem as suas dificuldades. Mas felicidade não é algo que eu vivo no futuro, é algo que eu construo no presente, dia a dia, dia a dia. Como quem faz uma costura, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. E um belo dia aquilo virou uma manta linda. Felicidade é vivida. Você quer proporcionar o tamanho da infelicidade de alguém? Vê o número de posts sobre a vida pessoal dela, ela faz. Quanto mais felicidade das redes sociais, menos felicidade da vida real. Porque quem é feliz até registra, filma, enfim, mas não perde tempo em postar. Vai fazer isso tempos depois, vai fazer isso depois que o momento aconteceu, vai fazer isso um belo dia, ou talvez até nunca. Há fotos minhas e do Daniel que nunca foram publicadas. Mas porque elas estão censuradas? Não. É porque aquele momento foi tão bom de ser vivido que eu quero guardar para nós dois e para aquela imagem. Eu e ele, eu com os nossos filhos, ele com os nossos filhos, nós 4 reunidos. E todas as vezes que eu vejo um momento de nós 4, eu penso, daqui a um tempo seremos mais de 4. Daqui a um tempo a Karime casa e aí vira 5. Daqui a um tempo o Emanuel casa e viramos 6. E daqui a um tempo os netos chegam, aí eu já não sei quantos vamos virar. Se seremos 10, se seremos 12, eu não sei. Mas eu olho para o futuro, eu olho para aquilo que ainda não existe e eu já começo a agradecer. Milagres são gerados. E quando você se coloca nesses 3 erros, o primeiro de se vitimizar, o segundo de falar mal do teu cônjuge para todo mundo e o terceiro de não perdoar, todos esses sonhos de um futuro feliz vão para o espaço. Eles deixam de existir. Eles não acontecem mais. Hoje, na escassez, é hora de profetizar a abundância. Hoje, na escassez, é hora de levantar a voz e dizer: o meu marido não está em casa, minha esposa não está em casa, mas eu já te agradeço pela volta.
Hoje a minha esposa não te conhece, Senhor, o meu marido não te honra, mas eu já agradeço, porque vai te conhecer e vai te honrar. A fé é aquilo que eu não vejo, mas eu creio. A fé é aquilo que eu não tenho, mas eu já agradeço, como se já tivesse. Se você não mudar a tua mentalidade, não tem como você caminhar nessa jornada. Eu precisei abandonar o vitimismo. Eu precisei abandonar de contar a minha vida para quem Deus não me autorizou a fazê-lo. Eu precisei perdoar. Não porque o Daniel merecesse, mas porque eu precisava de paz. E perdoar não é amnésia. As pessoas pensam, eu não estou perdoando porque eu ainda lembro. E assim como o perdão não é um sentimento. Eu não sinto ainda que eu perdoei. Se você esperar, esquecer e sentir de maneira categórica, eu preciso te dizer, isso nunca vai acontecer. Você não vai sentir que é para perdoar. Você não vai desejar perdoar. E muito menos você não vai ver uma verdadeira mudança em ninguém para que possa fazer isso. O perdão não é sobre isso. O perdão não vai exigir reciprocidade. O perdão não vai exigir justificativa. Ele é uma decisão diária, contínua. Satanás vai tentar dizer para você, tá perdoando, hein? Que bobo. É besta mesmo, viu? Tá pagando de otário. Destrói esses pensamentos, rejeita. Coloca de lado. Perdão não é amnésia, perdão não é sentimento, mas perdão é eu deixar para trás aquilo que me fere. Foi um processo. Eu precisei todos os dias, quando eu dizia, você vai perdoar? Quando a minha mente tentava me sabotar, eu dizia, vou perdoar. Aí a mente dizia, mas teu coração não tá sentindo, não tem nada não é pra ele sentir, é pra eu decidir. Decisões são racionais, eu tô decidindo, pronto, acabou. Gente, não adianta você ir pro monte, você fazer campanha, relógio de oração, assistir todas as lives do YouTube, do TikTok, do Instagram, de qualquer plataforma que seja, do Facebook, sobre restauração. Não adianta você comprar o curso mais caro, que custa sei lá quanto, 2.000 e poucos reais. Não adianta. Se você não nascer de novo. Se você não buscar um relacionamento profundo com Deus. Ontem eu fiz uma reflexão e olha que dá vontade de perguntar, é mesmo? Eu perguntei, você daria algo de valor para alguém que você só sabe quem é ou até nem conhece? Aí teve gente, eu sou muito caridosa, eu daria. A minha vontade é dizer, então pega a chave da tua casa e dá para essa pessoa. Já que ela tá morando na rua, dá a tua casa. Você sai de casa, você vai morar na rua e aí você dá as chaves da tua casa. Vai fazer? Faz nada, gente. Faz nada. Tá achando que ser caridoso é dar um trocado pra pessoa e dizer, fica com Deus. A mesma forma, o relacionamento com Deus precisa que nós sejamos alguém que Ele conhece, alguém que Ele sabe quem é, alguém que Ele sabe a procedência. Deixa eu dizer algo para você, nascemos como criaturas e através do sacrifício da cruz, do reconhecimento dele, passamos para a fase de filhos. Milagres são para os filhos. Você tem sido filho? Um filho que é íntimo do seu pai ou um filho que está ali buscando só receber algo? Filhos que buscam só receber algo não amam seus pais. Mas filhos que têm um relacionamento com seus pais, esses são bons filhos. Deus não vai te entregar nada se você não for alguém que Ele conhece. E nós só conhecemos alguém quando temos intimidade com essa pessoa. Não adianta você pedir, orar, se você não tem intimidade com Deus. E intimidade é construída dentro do teu quarto, Mateus 6,6.
Intimidade é conhecer ao Senhor. Intimidade é você rasgar a tua alma e dizer assim: Senhor, eu quero te dizer quem eu sou, mesmo que tu saibas. Eu quero te falar. Senhor, eu preciso mudar nisso. Senhor, eu preciso ser transformada naquilo. Senhor, me perdoa por aquilo outro. Senhor, eu quero ficar em silêncio porque eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero sentir o teu perfume. O Espírito Santo tem um cheiro. Ele é perfumado. Não cometa esses 3 erros fatais como eu cometi. E isso me gerou quase 3 anos de pura dor. Viva algo novo. Deus tem algo novo para a tua história. Deus tem algo novo para a tua família. Deus tem algo novo para a tua vida. Por um todo. Mas antes Ele quer que você entregue o teu bem mais precioso. Quando o Senhor nos criou, quando o Senhor cria Adão e Eva, a palavra vai dizer que todos os dias Ele vinha para o Éden para ter relacionamento, para conversar com o homem e a mulher. Isso não mudou. Todos os dias o Senhor te espera dentro do teu quarto e na maioria das vezes você deixa Ele lá sozinho. Não adianta você dizer assim: mas eu oro no carro, amém. Gente, eu oro tomando banho, eu oro no trânsito, eu oro cozinhando, eu oro trabalhando, eu tô sempre conversando com Deus. Mas relacionamento eu tenho dentro do meu quarto. Ouvir a voz dele acontece dentro do meu quarto. Sentir a presença dele de uma maneira quente e calorosa acontece dentro do meu quarto. O milagre, o relacionamento está te esperando quando você entra para o seu quarto e fecha a porta. Porque quando você está nesse lugar, é nesse lugar que o Senhor vai te tratar nesses 3 erros. Ele vai tirar de você esse cheiro fétido da vítima. Ele vai tirar de você essa boca que só reclama e murmura. Ele vai tirar de você esse sentimento de injustiça. É lá dentro do quarto que Deus muda a nossa história. Nessa tarde, que essa palavra possa tocar no teu coração e vir como um rema. Todas as vezes que você disser: Deus não me ouve, Deus não me sente, Deus não isso, eu não sinto, lembra Mateus 6,6. Esses dias eu fiz uma oração 3 horas da tarde, horário de portal. E eu disse: Senhor, ainda hoje esse problema vai se resolver. E eu comecei a declarar, e eu comecei a chorar, e eu comecei a clamar, e eu comecei a adorar. E o que era choro foi se transformando em júbilo, e o problema lá, tá? Não estava resolvido não. E eu comecei a falar, e eu comecei a profetizar, e eu botei um louvor. A minha porção pentecostal entrou e desce hino de fogo, e eu terminei de orar. Mas quando eu terminei de orar, eu fiquei, a nossa alma junto com o espírito do mal de Satanás começaram a me dizer: será que você sentiu mesmo? Não achei fervorosa essa oração. Gente, eu tava igual um sapatinho de fogo dentro do meu quarto. Mas eu comecei, eu acho que essa oração não subiu, sabe, não rompeu o segundo céu, essa oração não chegou ao trono do Senhor. E aí na mesma hora eu disse: tá repreendido. Eu posso não ter sentido tudo isso, mas eu sei que o meu Deus ouviu a minha voz. E fui trabalhar, fui fazer minhas coisas. No dia seguinte, tudo que eu havia declarado aconteceu. O Senhor resolveu de uma maneira extraordinária e maravilhosa um grande problema. E aí na hora o Espírito me disse assim: você duvidou. Você pensou que a tua oração não tinha sido escutada por mim, mas ela foi. E eu ouvi a voz do Senhor dizendo: filha, nem sempre você vai sentir, mas todas as vezes que você fechar a porta do teu quarto, eu tô lá te esperando pra gente conversar. Deus está esperando você. Corre pra lá. Assim que você chegar em casa, toma um banho, troca de roupa e te derrama, porque Ele tá lá esperando que você se relacione com Ele todos os dias. Amém? Uma boa tarde, fiquem com Deus, a paz do Senhor. E Comunidade Dons 6, amanhã temos ministração e eu espero vocês. Amém?
Beijo, beijo. Fiquem com Deus. A paz do Senhor.